hoje é mover o céu através da oração. Daniel 9, versículo 20 diz: enquanto estava eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do meu Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto eu estava, eu ainda na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora da oração da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, vim agora para falar-te, sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça à terra, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungir o príncipe, haverá 70 semanas, e 72 semanas se reedificará, mas em tempos angustiosos. Amém? Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa palavra é uma palavra profética, e nós entendemos que o que o anjo disse para Daniel é o que estaria acontecendo nos últimos dias, Pai. Deus Pai, recebe, Senhor, a oração do teu povo, recebe o clamor da tua igreja e a nossa unidade, Deus, para que verdadeiramente o nome do Todo-Poderoso seja glorificado, em nome de Jesus. O capítulo 9 de Daniel fala da grande oração que ele faz a Deus Pai, aonde ele adora ao Senhor e aonde ele faz confissão dos seus pecados. Amém? E ele não faz apenas confissão do seu pecado, mas ele faz confissão do pecado do seu povo. E Daniel, então, ele recebe uma visão acerca das 70 semanas de Daniel, que essas semanas viriam sobre o povo. Nesta revelação, o anjo fala da vinda do Messias, ou seja, as 70 semanas seria as 70 semanas em que viria o Senhor, e as 72 semanas viria o tempo da restauração e da restituição. Se nós vamos examinar Daniel 9, a partir do versículo 17, nós vamos ver alguns aspectos importantes da oração que Daniel faz, e a oração que move o céu. Amém? Toda vez que nós oramos a Deus, toda vez que nós falamos com Deus, que nós nos prontificamos a falar com Deus, o céu se move. Amém? Para que você entenda, é mais ou menos assim. Quando você vai ao banco, você insere lá o seu cartão na máquina e você digita a tua senha, a impressão que nós temos é que aquela máquina que está à sua frente é que tem todas as respostas. Não é. Ela é apenas um monitor, né, que responde, que no momento que você inseriu o cartão, que você colocou a tua senha, ela vai buscar um determinado local e traz até aquele momento. Ou seja, cada vez que você insere o seu cartão no banco e você digita a sua senha, você move um lugar, né? E este lugar onde contém todas as informações daquele banco é que traz a você a resposta, e ela é imediata. Sim ou não? O mundo espiritual é a mesma coisa. Nós não precisamos de cartão porque nós já somos vistos como alguém que realmente é do céu, alguém que tem o nome de Jesus, alguém que já tem, vamos colocar aqui entre aspas, né? Até feio falar essa palavra, mas para que você entenda, é como se nós já tivéssemos um chip, porque o chip é aquilo que religa, que interliga você a um sistema. Se o céu fosse um sistema, nós somos este cartão, nós somos esta aliança que, ao você digitar a senha, que é Jesus, ou seja, ao momento que você falar com o Pai, o céu, todo o sistema do céu se move através da sua vida. Daniel 9,17 diz assim: o Deus nosso ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor.
Pois não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e põe mão à obra sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo clamam ou chamam pelo teu nome. Toda vez que nós suplicamos ao Senhor, Ele ouve no céu. Amém? Primeiro, a resposta foi prontamente imediata. Daniel 9:21 diz: enquanto estava eu ainda falando na oração, o anjo Gabriel veio voando rapidamente e tocou-me. Preste atenção, amado. O texto diz assim: enquanto estava Daniel orando, ele não tinha terminado de orar. Rapidamente o anjo veio até ele e tocou. Talvez você esteja ouvindo isso e dizendo assim: meu Deus, por que comigo não acontece a mesma coisa? É simples. Sabe quantas vezes Daniel orava por dia? 3 vezes, e ficava em média de 1h30 a 2 horas durava a sua oração. Ele separava a manhã, a tarde e a noite. Sabe a diferença do crente hoje? Ele gasta essas 2 horas, essas 6 horas, talvez fazendo hora extra, porque ele precisa ganhar um pouco mais. Talvez ele fica fazendo hora extra diante da televisão, passa a madrugada inteira, ao invés de orar, está lá assistindo filme, porque ele perdeu o sono. O tempo dele está vindo na igreja, ele troca a sua comunhão com Deus para ir passear em qualquer outro lugar, que nunca vai sair de lá. Sabe, irmão, nós precisamos entender que nós temos uma aliança com Deus. E por que a oração de Daniel foi prontamente respondida? É claro, porque ele tinha aliança com Deus. Chegava o horário de Daniel orar, Daniel colocava o joelho no chão, ele parava tudo que ele tinha que fazer e orava. O contrário hoje, né? Hoje as pessoas vão para a igreja a hora que dá tempo, a hora que lhes sobra um tempo, a hora que as outras coisas supostamente mais importantes você tenha feito primeiro. É claro que nós temos obrigações, e as nossas obrigações nós temos que cumprir, mas a palavra de Deus é muito clara. Nós precisamos fazer a vontade dele, porque está escrito: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você está entendendo? Tem gente que ora um dia, ora 2, ora 3, ora 10, ora um ano. O anjo nem sequer saiu do lugar. Sabe por quê? Porque tem alguma coisa errada. É a história que eu disse do banco. O seu cartão deve estar bloqueado. O seu chip está ilegível. Normalmente quando o chip está ilegível, o que as pessoas fazem? Passa ele assim na roupa, né? Ah, deve ser alguma coisa, ou está quebrado, vai lá, põe. Aí sim, aí o sistema entende. Sabe o que faz você ficar ilegível? O pecado. O pecado faz com que a tua oração não suba ao céu, porque Deus não consegue ouvir. Letra A é uma oração respondida prontamente pelo céu. Daniel 9:21 diz: e o anjo me disse: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Daniel poderia ser alguém diferente daquilo que o anjo estava dizendo? Muito amado? Deus ama quem tem aliança com Ele, amado. Não adianta. Nós podemos estar aqui 1 milhão de pessoas. Deus vai olhar e vai dizer assim: quem é aquele que tem aliança comigo? Que passa por cima de qualquer coisa, para que a minha vontade prevaleça. Aquele que fizer isso, nesse eu tenho prazer. Amém? Às vezes a gente olha para alguém e diz assim: por que alguém anda, prospera, caminha? Por que essa pessoa tem uma aliança com Deus, tem intimidade com Deus? É simples. Olha a vida espiritual dessa e olha a vida espiritual dessa. Uns são crentes, outros brincam de ser crente. Tem gente que diz: não, pastor, eu cansei, eu não tenho que ir para a igreja todo dia, eu não tenho que orar todo dia, eu não tenho que jejuar todo dia. Se você Deus disser assim: não me peça nada, só de vez em quando.
não fale comigo todo dia, porque eu não quero te ouvir. Seria muito difícil para nós, né? O ser humano, ele só percebe o quanto ele necessita de Deus, principalmente quando ele perde aquilo que ele mais ama. E dentro daquilo que ele mais ama, a tua saúde. Aí ele lembra: Deus é o meu Pai. Olha, amado, Daniel, ele pediu urgência quando ele pediu uma resposta na sua oração. Olha o que diz Daniel 9:19. Olha ele orando, dizendo: ó Senhor, atende-nos e põe a sua mão, ou a mão, à obra, sem tardar, ou seja, sem demora, por amor de ti mesmo, ó meu Deus. Ele, Senhor, atende e atende logo. Só alguém que tem intimidade para falar isso com Deus. A oração da Bíblia, amado, elas são feitas sem centro de urgência, sabe? Mas Daniel, ele diz assim: Senhor, desce depressa, faça logo, eu preciso que seja agora. Enquanto Daniel orava, a resposta chegou, sabe? Essa é a promessa de Deus. Isaías 65:24 diz: antes de clamarem a mim, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Muitas vezes Deus responde às nossas orações, sabe, imediatamente, enquanto oramos. A Bíblia diz que Gabriel informou a Daniel que logo quando ele começou a orar, quando ele começou a falar, Deus já despachou o seu pedido. Vamos voltar à história do banco, para que vocês continuem entendendo essa linha de pensamento. Uma pessoa que tem um bom crédito, ele tem um crediário mais fácil, sim ou não? Tem um nome limpo. Às vezes não tem dinheiro, talvez, para comprar, para financiar um carro num determinado valor. Mas quando é puxado o seu CPF, sabe? Quando o sistema analisa a figura da pessoa a partir do CPF, a partir da intimidade dele, não vale tanto quanto ele ganha, mas o quanto ele é prontamente fiel na hora de pagar. E aí o seu crédito é liberado. Tem gente que ganha 100 vezes mais, talvez, do que aquela pessoa ganha, mas não é fiel. E aí então é recusado. Por quê? Porque é visto como uma pessoa de risco. Tem crente, tem servos e servas que tem crédito no reino de Deus, como tinha Daniel. E tem outros que, ainda que ora, que jejua, que queira fazer sacrifício, o seu crédito está no SPC Serasa do céu. Sabe por quê? Porque nos momentos que o Senhor quis contar contigo, você preferiu contar com outras coisas ou com outras pessoas. Isso é muito sério, irmão. Ao longo da minha caminhada, 20 anos de ministério, eu vi muita coisa. Pessoas que tinham intimidade com Deus, que tinham liberdade com Deus, sabe? Que ouviam o Senhor falar, por se preocupar com tantas outras coisas e colocarem outras coisas em primeiro lugar, foram se perdendo, não se desviaram, mas estão como mortos-vivos. De tanto conhecimento, sabe, de leitura bíblica, de conhecer a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, hoje acredita em coisas que nem pessoas do mundo estão acreditando mais, porque sabem que é besteira. Quando nós chegamos próximo ao Senhor e dizemos como Davi disse: é melhor estar um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. A nossa oração é ouvida imediatamente. Amém? B. A resposta foi através de um anjo. Daniel 10:12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras.
Paulo fala da existência, que nós devemos chamar a existência. Chamar a existência daquilo que não existe como se ela fosse. Daniel, ele tinha essa prática. Na sua oração ele colocava isso. Ele já chamava a existência, ele já começava a viver aquilo, de forma que ele entendia que Deus ia responder. E acontecia. Essa é uma outra passagem, em que o anjo diz: olha Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração e humilhou-te diante do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa destas palavras. Ou seja, a nossa palavra, no momento de comunhão, no momento de adoração, no momento de intimidade com Deus, move o céu. Nada mais move o céu do que um servo que quer ter intimidade com Deus, entra na presença dele. Imagine você no dia que o profeta buscou o Senhor, quando ele foi afrontado pelos profetas de Baal, 450 profetas de Baal, mais a endemoniada Jezabel, afrontou o homem de Deus, e ele aceitou a afronta e disse: então vamos ver quem é Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus dos céus. E você conhece a história, que os profetas de Baal ficaram todos, não era um só, não, eram 450, fora o povo, ficou lá adorando a Baal até meio-dia, e Baal não respondeu. E quando o homem de Deus disse: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó manda fogo, sabe o que aconteceu no céu naquele momento? Quando ele dobra o joelho e diz: Senhor, agora sou eu que vou falar contigo, o céu inteiro se move para ouvir um adorador. O céu inteiro se prontifica. Quando ele fala Deus de Abraão, o Senhor diz: sou eu. Deus de Isaac e Jacó, ele falou sobre as 3 alianças. Deus é Deus de aliança, amado. O dia que você dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, aqui quem fala é o teu servo, me perdoe pelos meus pecados, pela minha iniquidade, mas lembra da aliança do dia que eu fiz contigo, quando eu levantei as minhas mãos e te aceitei como Senhor e Salvador. Eu tenho certeza que Deus coloca tudo por terra, o céu se abre e a história começa a mudar. Glória a Deus. Quando você se posicionar: eu errei até aqui, mas daqui para frente eu quero ser diferente. Amado, nesta vida você não vai levar nada, exceto uma coisa: a tua aliança com Deus. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa fazer todas as coisas, mas você precisa mais de Deus do que de você mesmo. Amém? O Senhor é Deus que move a oração. A resposta foi através do anjo. Deus manda as coisas puras, celestiais, para estar do teu lado. Às vezes nós preferimos, amado, ao invés de estar na casa do Senhor, estar no meio de amigos, no meio de rodinha, no meio de lugares, de pessoas que não procedem de Deus. Ah, mas são meus amigos, são os caras. O dia que você precisar de uma bala, você pode ter certeza que esses teus amigos não te ajudarão. Mas antes que você precisa do Senhor, Ele já está movendo os céus e terra, porque Ele te ama. Tu és amado de Deus, e por isso que o Senhor te trouxe aqui esta noite para ouvir a tua voz. O anjo Gabriel é o mensageiro de Deus. Gabriel é um anjo, amado, que Deus constituiu. E anjos são espíritos ministradores em favor dos salvos. Olha o que diz Hebreus 1,14. Eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos têm prazer em nos servir. Sabe por quê? Sabe aquela história? Eu vou, no sentido figurado, amém? Eu vou me tornar amigo desta pessoa, porque eu sei que um dia ele vai ser o patrão. Sabe? Um dia nós vamos estar lá na glória, e a Bíblia diz que nós seremos maiores em questão de autoridade do que os anjos, porque eles foram criados para nos servir.
Eu acho engraçado que tem gente que adora anjo. Se você falar o Senhor está aqui, você não ouve um glória a Deus. Mas se dizer, olha, o anjo está passando, é um reteté, uma pula-pula. O povo adora anjo. O anjo está para te servir, amada, como estava para servir a Daniel. A Bíblia diz que esses mesmos anjos confortaram Jesus no deserto, no Getsemane. Ezequias, quando ele orou, a Bíblia diz que o anjo derrotou o exército da Síria. A igreja de Jerusalém orou e o anjo foi enviado lá na prisão para libertar a Pedro. Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos de Geazi, para que ele olhasse para cima e pudesse ver quantos anjos estavam acampados ao redor deles. Tem anjo que está ao teu lado. Salmo 34 diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele a quem é amado pelo Todo-Poderoso. O mundo precisa acender vela para anjo da guarda, porque eles acreditam que tem um só e vira e mexe ele não vai trabalhar. Mas nós que somos salvos, a Bíblia diz que nós não temos um anjo, mas uma legião de anjos que nos guarda. Amém, não? Principalmente aqueles que querem dia a dia buscar a presença do Senhor. Letra C, a resposta transcendeu o pedido. Daniel 9:20, enquanto estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, Deus ouviu o seu anjo. Deus enviou, o seu anjo para me abençoar. Presta atenção. Volta o texto um pouquinho. Vamos ler tudo junto? Enquanto estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Preste atenção que ele estava falando com o Senhor, confessando o pecado dele, o pecado de mais quem? Do povo. Amado, nós pedimos e podemos confessar o pecado de quem nós amamos? Sim. O pai, a mãe, o irmão, sabe? O diácono que ora, ele pode sim apresentar o pecado. Você não sabe que pecado que é. Mas você diz, Senhor, eu apresento o pecado do fulano, do Beltrano, para que o Senhor o guarde, para que o Senhor o livre, para que o Senhor o sustenta. Porque às vezes aquela pessoa não tem força. Mas para isso serve a igreja, para orar uns pelos outros. Hoje esse irmão que está aqui na primeira fila, ele está bem forte, firme. Amanhã ele está sentando lá, se ele pudesse sentar na porta, porque qualquer coisa de lá ele já ia embora. Nós temos que orar por esses. Sabe por quê? Porque Deus ouve. Mas sabe o que acontece na igreja hoje? O mais forte fala do mais fraco. Diz, você viu o fulano de tal? Está só graça. Sei não. Eu acho que vai desviar. Ao invés de ele abrir a boca para falar essa besteira, ele ia falar para o Senhor, Senhor, cuida dele, para que ele não caia, porque ele está fraco, ele está só a graça. Mas a igreja hoje é juiz. Os pastores são juízes. Os diáconos são juízes. Os irmãos são juízes. Em que a Bíblia diz, olha, você que está em pé, cuide-se para que não caia, porque ninguém está livre. Daniel, ele tinha esse entendimento, ele orava por ele. Ele podia dizer, não, Senhor, quem que ora mais do que eu? Sei, 3 vezes ao dia, quase 6 horas de oração. Não, essa semana eu não vou orar não, porque eu já estou forte pra caramba, eu sou cara, eu sou santo. Eu vou dar um tempo, porque eu tenho certeza que Deus não vai nem ligar. Eu já tenho muitas horas extras, muito banco de horas em oração com Deus. A Bíblia diz, se você é santo, santifique mais. Amém? Se você ora, ore mais. Se você jejua, jejue mais. Sabe por quê, irmão? Porque jamais Deus vai dizer assim, olha aqui Daniel, olha aqui Mônica, olha aqui Joaquim, olha aqui Maria, olha aqui Alexandre, o seu tempo de oração já excedeu o tempo, então você está de boa agora, pode ficar 3 anos sem orar, que não vai acontecer nada. É mentira do diabo. Se você tem sede de oração, é porque o Senhor sabe quem é você.
sabe o que você precisa, sabe o que você vai enfrentar. Então Ele está dizendo: ore agora, comece a orar agora, para quando você passar pela prova, você só vai saber que você passou por ela, porque eu vou te revelar. Porque nenhum mal te sobrevirá, praga alguma chegará à tua tenda, porque eu sou o Senhor que estou contigo. Tem coisas que nós ficamos sabendo depois, não é? Olha, fulano, foi ótimo ter saído de lá. Faz 2 anos que você saiu de lá, era para mim ter te falado isso. Mas sabe onde você estava? No outro dia caiu um raio naquela máquina e matou todo mundo. 2 anos depois, você ficou dizendo: meu Deus, por que eu saí daquela empresa? Porque existe livramento que nós temos, que o Senhor não nos fala a princípio, mas vai nos falar lá na frente, porque Ele é quem cuida de nós. Amém? Deus dá mais do que pedimos, e Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. Daniel, amado, ele orava apenas pelo Hadash da cidade de Jerusalém, ele orava apenas pela transformação daquele povo. Mas Deus, Ele tratou coisas mais profundas, não apenas a restauração física da cidade, mas Deus, Ele trouxe salvação para aquele povo. Amém? Segundo, é uma oração feita por alguém amado no céu. Versículo 23 diz: no princípio da tua súplica saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Letra A: Daniel era amado no céu, por isso foi ouvido rapidamente. Você quer ser amado no céu? Você quer que a tua oração seja uma oração que, ao você mal terminar de orar, já está acontecendo? Todos nós queremos, na verdade, mas para isso existe um princípio. Você é gêmeo de uma pessoa, tem quase o mesmo nome, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, são gêmeos idênticos e perfeitos. Voltando à história do banco, você abre uma conta e alguém vai e abre nesse mesmo banco uma outra conta para esse seu irmão que é gêmeos. Talvez o gerente te confunda, o guarda, a segurança te confunda, não sabe quem é quem, vocês são idênticos, mas o sistema sabe quem é quem. A senha de um é uma, a senha do outro é outra. Hoje em dia está sendo a maioria da senha por biometria. Você coloca o dedo, escaneia o teu dedo, mas é gêmeos. Então vai lá, Joaquim, vai no meu lugar, porque nós somos iguais, somos perfeitos, somos idênticos. Basta você colocar o teu dedo, que a tua mão é igualzinha à minha, que o sistema vai entender. Não é verdade. Às vezes é da mesma igreja, amado. O mesmo pastor ouve a mesma ministração, mas um está debaixo da graça e o outro está longe da graça. Sabe o que nos aproxima de Deus? Quando nós reparamos, e o Espírito Santo fala isso, eu tenho certeza, como hoje Ele está te falando. É tempo de levantar de onde você caiu. Vou repetir mais uma vez. É tempo de levantar de onde você caiu. Você sabe em que área da tua vida você tem caído? Você sabe em que área da tua vida você tem tropicado? Sabe, irmão? Sabemos que Deus responde às orações, não por causa que nós somos bonzinho, bonitinho, ou porque nós somos, sabe, nosso pai é pastor, a nossa mãe é pastora, os nossos avós eram da descendência de Abraão, os nossos filhos serão os 12 de Jacó. Não! É porque a intimidade que nós temos com o Senhor, nós preferimos ter, e a nossa senha é a união. Amém? O altar está ligado ao trono. Se há iniquidade no coração, Deus não nos ouve. A Bíblia diz que Daniel era amado de Deus nos céus e na terra. Por isso que a sua oração foi prontamente ouvida. Letra B: Daniel era amado no céu, porque viveu piedosamente desde a sua juventude. Daniel 1,8 diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, ele escolheu viver naquela época comendo apenas algumas iguarias que não eram do rei, como legumes e frutas. E o eunuco disse assim: eu não posso apresentar você desse jeito, porque se você ficar fraco e doente, eu posso perder a cabeça com isso. Daniel disse: eu não quero nada que venha do rei, porque o que vem dele é contaminado e oferecido, e eu não vou me
misturado. Daniel era jovem, amado, cheio de ambição. Hoje a gente olha, sabe, falamos assim, não, mas é jovem. Jovem é assim mesmo, é verdade. Mas nós temos que entender que o jovem de Daniel, como os jovens de hoje, todos estão prontos para ouvir a palavra do Senhor sem ter contaminação. Porque a jovem pode exceder algumas coisas. Ah, porque eu sou jovem, porque eu sou solteiro, porque eu estou esperando em Deus, porque eu estou esperando um marido, porque eu estou esperando uma mulher. Assim que aparecer, eu posso dar uma escapadinha fora, eu posso ir, sabe, de vez em quando em alguma baladinha, porque eu sou jovem e Deus vai entender. Mentira do diabo. Louvado seja Deus que você, quando jovem, Deus te separou para a obra. Não deixe se contaminar. Amém? Eu, com 24 para 25 anos, eu fui chamado para ser pastor. Eu poderia dizer, não, eu tenho uma vida inteira pela frente. Não, isso é coisa de velho. Isso é coisa, sabe, pastor, é coisa de quando eu estiver lá pelos 45, 50 anos, quem sabe eu me converto. Mas glória a Deus que eu ouvi a voz do Senhor. Fui tentado em todas as áreas. Enquanto muitos que conheciam, até dentro da igreja ao qual eu congregava, que nos finais de semana deixava a cruz de lado e andava agarrado com o diabo, dizia aqui, Alexandre, você é muito viado, você tem que curtir a vida. E eu estava nos montes, finais de semana, buscando ao Senhor. Se hoje eu sou o que sou, tenho o que tenho, porque eu sempre fui fiel a Deus. Tive todos os motivos para pular fora. Não sou perfeito, já tive muitos tombos. E se eu não tivesse esses tombos, eu estaria num grau muito maior. Deus, Ele quer te elevar, meu irmão, a lugares altos. Não adianta você ouvir ministrações que Deus vai te dar o melhor da terra, que Deus vai suprir a tua necessidade. Tudo isso se torna mentira se você não colocar a tua casa no altar. Deus não exalta altar quebrado. Amém? A Bíblia diz que quando Elias orou e clamou fogo do céu, ele primeiro levantou um altar para o Senhor. Ele disse, Senhor, eu sou profeta, eu estou ordenando agora, sabe, eu estou agora mandando, porque eu exijo que o Senhor responde. Eu sou homem de Deus, como a gente ouve algumas orações por aí. Ele reconheceu, se o altar não estiver de pé, Deus não tem como operar. Deus não responde ao altar quebrado. Ih, pastor, estou na roça então. Como que eu faço? É o que a palavra te diz. Hoje é chegado o dia de restaurar este altar. Mas se você quiser, nós estamos há 3 meses do final do ano. O ano que para esse ministério é o ano da obediência. E até aqui obedeceste uma parte e outra não. E obediência é assim, se você obedece 99% e desobedece 1%, você é desobediente. Sim ou não? Existe 99% de verdade e 1% de mentira? Não. Nessa verdade não é totalmente verdade, então é mentira. Amém? Quando você soma 2 coisas, mais e mais é mais. Eu até aprendi isso na escola. 2 sinais, menos e menos são iguais? É mais. E quando é mais e menos? É menos. Por quê? Mais é a verdade e menos é a mentira. Se é menos e menos, mentira e mentira, mentira mais mentira é igual a mentira. Mais verdade é igual a verdade. Verdade mais menos mentira é igual a menos mentira. Então, amado, a nossa verdade ela tem que ser 100%. Naquilo que lhe cabe. É claro que tem coisas que não lhe cabem, mas naquilo que lhe cabe, nós precisamos ser 100%. Se alguém te disser assim, você é crente, você diz assim, mais ou menos. A pessoa vai entender que você é o quê? Tudo menos crente. Porque não existe mais ou menos. Você é pai dessa criança? Mais ou menos. Você não é pai? Tudo que é mais ou menos não é.
Você pergunta para o seu marido: marido, você me ama? Ele é, mais ou menos. Ele te ama? Não se iluda. Tudo que é mais ou menos é menos. Você está entendendo? Ou você obedece ou você não obedece. Daniel, amado, na sua infância, ele desejou, ele ficou firmemente a não se contaminar, sabe? Desde jovem ele enfrentou os perigos, o desafio da vida, estava numa terra estranha, mas ele se manteve íntegro a Deus, como aconteceu com José. Ele andou com Deus, como jovem, ele passou pelo lado da escravidão, mas nem por isso ele desejou andar do outro lado, nem na pobreza, nem na riqueza. Hoje basta uma pessoa estar na igreja e ela sai daqui para uma outra cidade que vou revoar a Deus. Ah, pastor, é que eu fui para lá, não tinha a mesma igreja que a sua. Graças a Deus que a adoração profética é essa, e se depender da minha vontade vai continuar só essa. Que essa já dá muita dor de cabeça. Imagina se eu tivesse umas 10 para cuidar. Quero ir para o céu, quero ir para o inferno. Verdade? Eu ponho o endemoniado lá que diz que é pastor, debaixo da minha cobertura, começa a fazer besteira, sou eu que respondo por ele. E diante de Deus, quem vai pagar sou eu estou fora. Verdade, irmão. Eu quero cuidar de um povo que Deus me der, não que eu vou ficar indo atrás. Agora, eu sou dessa igreja, tenho intimidade com ela, eu vou procurar uma outra, tem várias. Mas igreja, amada, é igual ao DNA, é igual ao digital. Não tem igual. Eu fui da quadrangular no Brasil, são centenas. Fui pregar em várias delas. E todas elas são diferentes. A única coisa que era igual era que terça-feira era culto do Espírito Santo, quinta-feira libertação, não, quinta-feira busca, sexta-feira libertação, sábado culto de grupo e domingo culto da família. E quarta era quarta-feira, tarde da bênção. Toda quadrangular tem isso, só. Porque umas era meio batista, a outra era meio Deus e Amor, a outra era meio Assembleia, era uma mistura de tudo pouco, igual brasileiro. Amém? Cansei de ouvir pessoas que iam no bairro Suíço, quando iam na nossa igreja, e falaram: nossa, totalmente diferente, tem certeza que aqui é quadrangular? A placa é, mas o DNA é diferente. Então, meu irmão, você não pode ser firmado na igreja, tem que ser firmado em Cristo. E se você sabe que você não acostuma em outro lugar, olha o que o Senhor te diz: não é hora de fazer mudança, sua mudança tem que ser daqui para o céu. Porque se você intervir no meio do caminho, é capaz de você desviar e ir para o inferno. Amém? Tem gente que faz as coisas por causa de emprego. Já falei isso aqui. Eu batizei um jovem, 2 anos depois eu encontrei. O último dia que eu vi esse jovem foi no dia do seu batismo. Ele disse: pastor, eu tenho uma bênção para contar. Ele estava sendo batizado lá no bairro Suíço. Eu disse: meu irmão, qual é? Olha, eu estava desempregada há não sei quanto tempo, não sei se era 6 meses, 8 meses. Mas só porque eu falei que ia batizar, pastor, eu consegui um emprego. É mesmo, irmão? Aonde? No Extra. Eu disse: está amarrado. Pastor, está amarrado. É, meu filho. Se vacilar, hoje é o último dia que eu te vejo. Porque ele tinha folga na segunda-feira. Dificilmente uma igreja tem culto na segunda-feira. Ele disse: não, mas por enquanto eu vou na Universal. Eu falei: caiu de novo. Não pela Universal, mas é porque é totalmente diferente. Um é água, outro é vinho. Costumes totalmente diferentes. 2 anos depois eu encontrei, ele estava caído, prostrado, endividado. E aí então ele estava fora do Extra. Existe emprego, amado, não foi mal do Extra, mas são cargos horários que não convêm com o cristão. O cara entra 5 horas da tarde, sei lá que hora que ele entrava, eu sei que ele ia sair lá sempre perto da meia-noite, depois da meia-noite. Sabe, Extra, Carrefour, McDonald's, dependendo do lugar, shopping, não dá certo. Você tem que orar, e Deus só é Deus quando Ele abre uma porta de emprego para você, que esta porta não te tira da presença dEle, porque se tirar, não é de Deus. Amém? Às vezes você está num emprego como esse, é duro ouvir isso, mas eu como pastor, eu tenho por obrigação de falar a verdade. Porque o seu dízimo na igreja não vai trazer a tua salvação.
Não, pastor, mas olha, pelo menos eu sou dizimista. Amado, é importante você não ser e ter comunhão com Deus, que você ser dizimista e não participar do corpo de Cristo. Amém? Terceiro, Daniel era amado no céu porque tinha intimidade com Deus. Daniel, ele era um homem de oração. Ele orava sistematicamente. E a Bíblia diz que nos seus momentos de mais dificuldade, era o momento que pegaram Daniel orando. Quando se levantaram contra Daniel e criaram uma lei para prendê-lo, sabe qual foi o vacilo que, segundo eles, acharam? Eles disseram: olha, nós só vamos prender Daniel se a gente fizer alguma coisa contra o momento que ele vai orar. Dizer que ninguém, que aqui o rei vai declarar uma ordem, que ninguém pode dobrar o joelho a orar ao seu Deus, senão ao rei, né, da Babilônia. Daniel, ele jamais ia deixar de orar e buscar ao Senhor. No momento da aflição ele disse: olha, Senhor, podem até me prender, mas eu não vou deixar minha intimidade contigo. Isso é ser íntimo de Deus. Isso, amado, é ter intimidade com o Senhor. É trocar toda e qualquer coisa pela intimidade com Deus. Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu estou até vindo na igreja, mas meu marido não quer. Sabe como é que é, né? A mulher tem que ser submissa ao marido. E se ele não quer que eu venha, então eu não vou, né? Ele quer ir lá para o baile, eu vou para o baile com ele. Tomara que não aconteça como lá em Santa Maria, né? Que lá no baile o fogo come e morre 200. Porque a sua submissão ao teu marido não te levará para o céu. A Bíblia diz assim: você tem que ser submisso ao teu marido, desde que a ordem dele não impõe a ordem do Senhor. Amém, meu irmão? Assim os seus pais. Eu lembro quando a Priscila veio para a igreja, ela foi a primeira a vir. Os pais nem eram crentes. Ronaldo não era crente, ele era crente do bingo, né? Ele. Acho que Antônio também era do bingo, Antônio. Também, né? Eles eram fiel ao bingo, né? Dizimista fiel. E carteirinha. Mas veio a Priscila, foi vindo, daqui a pouco foi vindo um, foi vindo o outro, e Deus foi salvando a família. E os bingos foram fechando, glória a Deus. Se você olhar numa outra ótica, você imagina: mas o que tem o bingo? Realmente o que tem? É uma diversão, né? Você vai lá, ganha um dia, perde 10. É uma diversão. O negócio é tão maquiavélico que não tem janela. É fechado, todo mundo fumando ao mesmo tempo, né? Não tem janela, para você não ter noção do tempo. E quantas pessoas entram lá, talvez 2 horas da tarde, vai sair 2 horas da manhã, perde a noção do tempo. É um lugar que não tem relógio, para você perder a noção do tempo. O diabo, ele faz isso. Ele traz o pecado como um bingo, um lugar fechado, e você só vê a luz artificial, e quando você dá fé, você já ficou dias e horas, e aí você não consegue voltar mais, porque ele mesmo te acusa dizendo: Deus não vai ouvir tua oração. Deus não vai querer você agora íntimo com Ele, se você fez isso ou aquilo. Se Deus não quisesse, Ele não te traria aqui hoje para você ouvir o que você está ouvindo. Amém? Hoje o Senhor abre as janelas do céu, reflete a luz em Cristo, o sol da justiça que é Jesus vai brilhar, e você terá o tempo de arrependimento. Sabe, meu irmão, Daniel orou quando ele estava sendo ameaçado de morte. Orou confessando os seus pecados e o pecado do teu povo. Ele tinha essa intimidade com Deus, sabe? E mesmo sendo buscado, sendo atacado pela morte, ele poderia dizer: o que adiantou, Deus? Eu oro mais que todo mundo, eu passo horas na minha vida aos teus pés e estou sendo julgado de morte, eu estou sendo apunhalado pelas costas. Pode acontecer isso, eu ouço isso direto: pastor, eu sou dizimista, eu estou na igreja, eu tomo Santa Ceia, minha família toda é crente, eu não sei o que está acontecendo, porque eu estou passando por isso. Falta de orar. Mas eu já oro, ore mais. Porque Daniel, com toda a intimidade que ele tinha com Deus, ele não deixou de passar pelo momento da morte, e nem ficou murmurando. Ele continuou orando, porque ele tinha certeza que Deus o livraria. E se Deus não o livrasse, ele tinha certeza da sua salvação. Às vezes você está orando na hora da morte, amado: Deus me
cura, me cura, me cura, e chegou o teu tempo de ir embora. Ele não vai te curar, porque Ele vai te levar para morar com Ele eternamente. Se Deus não fizer, Ele sabe por que não está fazendo. Você está entendendo? Ele tinha uma vida com Deus, intimidade com Deus. Intimidade com Deus são para aqueles que têm e que querem essa intimidade. Pela oração, amado, nós ligamos a terra e o céu e trazemos o céu até a terra. Amém? A estreita conexão entre o binômio, que é a oração e palavra, e o discernimento dos propósitos de Deus, é que pode mudar toda uma história. Amém? Aplauda o Senhor, querido.